Então, pessoal, eu tô aqui com o Luciano Potter, que com o Rafinha, o Fetter e mais uma galera foda do rádio do Rio Grande do Sul. É sinônimo de qualidade no rádio e o Potter é um dos maiores comunicadores que a gente tem aqui no Sul, Porra, sem obrigado, dúvida cara. nenhuma. E quem não segue ele ainda nas redes sociais, começa a seguir, porque é muito conteúdo legal, vale muito a pena. E além de jornalista, é um baita pai, senão não ia estar aqui comigo também. E Que aí, loucura, Potter, né? tudo bem? Tudo bem, cara. Tô nesse processo aí, né, Pedro, de 130 dias já, né? Cara, o meu menor, ele mais do que dobrou de idade. Imagina. Aí, ele nasceu dia 14 de dezembro. Quando eu vim para casa foi dia 15 de março. Então ele tinha 3 meses, né? Uhum. Não, janeiro, fevereiro, março, 3 meses. Agora ele tá com 7. Imagina. Ele tem mais tempo de pandemia do que Mais tempo sem trancado em pandemia. casa. Que loucura, Exatamente. né? Ele vai sentir quando acabar a pandemia e tu tiver que voltar pro estúdio. Cara, isso é uma coisa que eu escrevi ontem numa postagem no... Tá, eu não sei quando é que a galera vai assistir, né? Mas, assim, eu fiz uma postagem recente, assim, dizendo que óbvio que tem ônus e bônus tudo na vida, né, Pedro? Tudo tem, Uhum. né? Mas a estar em casa vamos lá, ao contrário. Antes da pandemia eu ficava 10 horas por dia longe. Uhum. Fora se eu não viajava para fazer uma Sim. palestra, que tinha que ir para Chapecó e não sei o quê, ficava um dia e meio longe. Finais de semana geralmente também é a mesma coisa. Agora eu tô em casa. Então cada espacinho que eu tenho, entende? Sair de uma reunião, eu tô ali, aí eu sento, tá vendo o Patrulha Canina, aí eu sento um pouquinho com ele, tá comendo uma bergamotinha, como tava acontecendo agora há pouquinho ali, aí eu fico um pouquinho com ele, fazendo um carinho nele, ele faz um carinho em mim, sabe? Aí eu tô comendo um gelo e ele abre a boca, eu abro a boca, tô falando maior, né? O menorzinho agora tá aprendendo a engatinhar, a pegar o processo todo, né? E isso aí, ó, que tá acontecendo aí, cachorro, sabe? É Isso a aí, vida, cara, né? é isso aí, é a vida acontecendo, entende? Tipo assim, então é normal, tá Graveto, brabo? Lola. Era ver? Se acalmem. Eles ficam muito enlouquecidos. É qualquer pessoa passar na frente de casa que eles Já enlouquecem. enlouquece. Já enlouquece. Então, cara, é isso, assim, eu tô preocupado já com a volta. É óbvio que eu quero que acabe tudo isso, né, cara? A gente morrendo, gente perdendo emprego, gente perdendo dinheiro, gente perdendo pessoas que gostam, sabe? Então, tipo assim, é uma merda a pandemia. Uhum. É uma merda, mas quem vai sobreviver vai ter história para contar. Quem vai sobreviver e consigo passar por ela de uma maneira incólume. Eu não consegui passar ela de incólume, eu tive problemas salariais, eu vivo também de grana de projetos de fora, que todos eles foram cancelados de alguma maneira, né? Não tem mais aglomeração. Eu vivo de aglomeração. Então, cara, é isso, assim, sabe? Tipo, eu tô repensando como é que vai ser depois, entende? Porque eu tenho um equipamento aqui que eu ligo ele, daqui a pouquinho eu vou entrar no ar, que é esse equipamento aqui, que é um Esse é o Axis, eu Axis? ligo aqui, esse é o Axis. Aí eu entro na Rádio Gaúcho, na Rádio Atlântida, é só ter uma internet boa, ou ter uma internet diferente aqui em casa, comprei uma cadeira, que não tinha cadeira de escritório, porque eu fico no mínimo sentado 4 horas, né, para fazer 4 Sim. programas, e eu faço muito mais coisas por dia aqui. Então, cara, eu tô pensando como é que vai ser depois, assim, porque eu vou perder eles, né? Eu vou perder eles. Óbvio, digamos que eu fique em casa um tempo ainda e o Federico, que é o mais velho, que tá na creche, volte pra creche. Eu não vou ter ele de tarde, ele vai estar lá na creche de tarde, que aquilo é bom pro desenvolvimento dele. Tem várias explicações em cima disso aí, né? Agora, cara, mas já bateu ontem em mim, assim, putz, tudo bem, vai acabar isso aí, graças a Deus, pra todo mundo, mas aí, como é que vai ser o meu dia a dia, assim, sabe? Vou ter que rever isso de uma maneira, algum tipo, almoçar, cara, almoçar. Poder ver eles almoçando, né? Eu tô há 20 anos trabalhando no programa, no horário da 1 da tarde. Eu não consegui ir pra casa almoçar, sabe? Isso foi muito raro na minha vida. Agora eu almoço, porque acaba um programa ao meio-dia, começa outra 1, tem 1 hora aqui. Sim. Não dá tempo de fazer isso, sabe? E o almoço, estão os dois na mesa, um lá comendo uma papinha e o outro comendo coisa com a mão, se sujando. E aparentemente isso não é legal. Desculpa.
repito, aparentemente isso não é tão mágico, mas eu tenho certeza que eu vou sentir saudade disso. Certeza absoluta. Mas é mágico, sim. Tu vê o Não é que desenvolvimento eu digo assim, é que a rotina ela acaba com umas magias, né? Tu não consegue pelo menos vê-las. Tu sabe que teve uma sacada, uma frase que ele falou, ou que um deles falou, que é uma coisa interessante, mas assim, essas coisas do dia a dia que a gente não nota o quão legal é e mágico sim. Quando faz falta, aí sim aparece o verdadeiro tamanho daquilo, sabe? Então, tipo, esse é um problema que eu vou viver. Porque eu vou ter que voltar pro escritório, né? Só que eu vou ter que fazer um jogo. Daqui a pouco eu não vou na manhã, vou só de tarde. Sei lá o que eu vou fazer, entende? Porque os Axis, eles não vão continuar nas casas das pessoas. Os Axis são equipamentos para movimento. Aí o futebol vai voltar, o repórter vai lá para Fortaleza, ele vai levar o Axis. É caríssimo. Que é o que faz eu poder trabalhar de casa com qualidade, entende? Então o equipamento volta para o que ele existe, que é circular, que é com que os repórteres da Rádio Gaúcha possam viajar e entregar bons produtos onde eles estiverem, entende? Isso vai voltar. Então não tem mais Axis na minha casa. Sim. Esse Axis não é meu. Né? Ele veio para minha casa porque eu faço 4 programas por dia, eu trabalho em 2 rádios, então me deram Axis. Nem toda a galera tá com Axis, entende? Então, cara, eu já tô pensando já, velho, já... Mas tu acha que a RBS não vai investir em mais Axis para vocês poderem trabalhar mais de casa? Cara, ele custa $5.000. $5.000 não é tão caro assim para a RBS. Né? Pensa em 10. Cara, a RBS está vivendo os problemas da pandemia, né? A galera fica falando, para ti é fácil falar aí. A RBS está perdendo patrocinadores. Né? A RBS vive de quê? Vive de assinatura, né, em Gaúcha ZH, e vive de patrocínio. Todos os programas que eu trabalho perderam patrocinadores. Sim. Por quê? Porque as empresas pararam, o consumo diminuiu, as empresas apertaram e o que elas optaram? Por cortar o marketing, entende? Então a RBS as pessoas não entendem o pênalti que está tomando a RBS. Sabe? Não é tão simples assim comprar um equipamento. $5.000 é lá nos Estados Unidos, porque aí tu vai trazer para cá de maneira legal, ele se torna $10.000. Então, vamos lá. $50.000 para cada empregado em casa. É grana. Me dá um segundinho que eu preciso fechar a porta ali, senão os cachorros vão enlouquecer. Relaxa. Feito. Paz. Mas eles vão latir de novo, não vai ter jeito. É sentir um cheiro diferente que eles começam a latir. A gente mora num condomínio, né? Então agora é mais ou menos a hora que a galera começa a sair para passear com os cachorros e a galera começa a enlouquecer. E me diz uma coisa, qual é a maior mudança que tu sentiu com a chegada do primeiro filho para a chegada do segundo? Eu acho que a experiência é um grande atalho na vida, né? O desconhecido, ao mesmo tempo que ele é mais excitante, tudo é mais... Absolutamente todas as coisas que eu vivi com o Federico, que é o mais velho, vou chamar de 01 e 02 agora, tá? Pra ficar mais fácil. Todas as coisas que eu vivi com o 01, elas eram a primeira vez que eu vivi. A primeira febre, o primeiro cocô, o primeiro xixi, o primeiro engatinhar, e tudo isso tem muita coisa legal e tem muito medo também, carrega muito medo. O primeiro hospital, né? Isso eu já aprendi. Eu já tive isso com o primeiro filho. Então, o segundo, ele perde o poder de novidade. Dito isso, eu acho que isso é o principal, né? A experiência te coloca mais tranquilo, mais sereno, né? Para momentos de tensão. Sim. Agora, as coisas que são, sei lá, que são mágicas, assim, elas são a mesma coisa para os dois, né? Meio incrível isso aí. Que são aprendizados os dois, né? Sim. Eu tô aprendendo de novo a ver o outro engatinhar. Aí ele engatinhou, é uma felicidade. O sorriso trocado é uma felicidade, entende?
o conseguir fazer dormir, porque eles são muito pegados à mãe, né, no começo, é uma felicidade. Né, que eu tinha esquecido como é que é, porque eu não seguro mais o Federico no colo para dormir, né? Eu deito com ele. Sim. E aí o Santiago, não, eu seguro. E aí ele tava brigando esses dias, eu consegui acalmar ele, ele dormiu. Foi uma felicidade. Que eu tinha sentido há 1 ano e meio com outro filho. E foi o mesmo sentimento. É uma coisa muito louca, assim, sabe? É aquela coisa que se fala de não saber qual filho tu gosta mais. É muito verdadeira, né? Então, cara, eu acho que a grande diferença do primeiro pro segundo é a experiência mesmo. É mais certezas, é mais tranquilidade. E acho que isso é muito natureza, cara. Muito, isso deve valer para todas as espécies, assim, sabe? Porque se a segunda experiência fosse absolutamente igual à primeira, talvez a gente não tivesse ela. Porque tem muita coisa complicada em não saber as coisas, né, cara? Tem muito medo. Repetir os medos é muito complicado, né? Não. Eu lembro da primeira noite febril do Federico. Cara, foi um horror, sabe? Liga ou não liga pra pediatra? Sabe? Como é que é? Agora, cara, é a primeira noite febril do Santiago, beleza? Toma aqui, toma um remedinho e tal, fica medinho de meia hora e vai passar. Tu já vira o mestre Yoda, né? Da paternidade, já vai sacando as coisas. E eu lembro que a primeira noite febril do Santiago foi comigo. Eu tirei ele do quarto, ele não conseguia dormir, era tipo 4 da manhã, ele dormia com a gente, num bercinho ao lado, né? E aí já tava no meio da cama. Aí eu tirei ele, fui pro quarto dele e resolvi a parada. Tipo assim, sabe? Botei uma toalhinha, cara, fervendo. Cabeça fervendo, sabe? E o que toalhinha era? na testa, assim. Era uma febre de estar nascendo o primeiro dentinho. Aquelas coisas que não tem muita explicação, assim, sabe? Foi vacina. Daí dá umas febres bizarras. Aquela já é de 2, aquela que ele toma 2 ou 3 vacininhas na perna, uma perna. Foi na primeira noite de vacinas, assim. Não aquelas primeiras vacinas, acho que na segunda leva. Sim. Que é um efeito colateral, vai ter febre. E foi muito ruim, não conseguia dormir, chorava, sabe? Aí eu abracei a causa com uma tranquilidade completamente diferente do desespero do primeiro filho. Sim. Da primeira noite febril das vacinas, sabe? Então, cara, eu acho que é isso. Respondendo de uma maneira muito mais curta do que essa longa resposta que eu te dei, é a experiência. A experiência faz muita diferença, assim, sabe? Nesse processo de um filho para outro. Aí eu fico imaginando meu pai, que teve 4, a minha avó, que teve 8. Sabe, 8? Cara? 8, né? Então, tipo assim... É que não tinha TV na época, né? Não tinha TV na época, não tinha... E aí, portanto, não tinha Netflix, né? Não tinha internet. Então, eu estava uma vez em Montevidéu. Eu fui para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, voltei e a gente tinha marcado uma viagem, eu, a Marcela, que é a minha guria, e o Federico para o Uruguai, interior do Uruguai, em Montevidéu. 8 dias andando. A gente foi de carro e voltou de carro. Aí tá, o Federico pequenininho, dormia maior parte da viagem. Ele tava naquela época que dorme 2 horas, fica 3 acordado. Sim. Aí, cara, tirando depois da noite, né? Aí eu lembro que a gente foi num restaurante bem legal lá em Montevidéu, nós tava lá, e aí nós tava com ele no colo, ele dormia no restaurante, né? Depois de 1 hora, assim. Então era muito tranquilo, era mais fácil que hoje. Hoje não tem mais o que fazer, né? Hoje vai correr, vai querer se revirar, hoje é muito mais complicado. Não tô falando que hoje a gente tá indo em restaurantes que eles estão fechados, eu digo hoje em dia. Sim, sim. Pela idade dele. Aí veio o dono do restaurante falar, viu que a gente era brasileiro, tava com um bebê ali, né? Aí começou a falar, não sei o que, ele tinha 4, assim, porra, 4? Como é que faz? Ele assim, você cria, né? Na real, o filho se cria. Óbvio, aí, que criação vai ser essa? Exato. Escola pública ou privada? Cara, infelizmente vai ter que ser na privada, vai ter uma qualidade maior, vai melhorar para ele. Então, aí tem o dinheiro da privada. Entende? Fralda ou não fralda? Cara, muito melhor ter fralda, aí tem o dinheiro da fralda. O segundo teve problema com a quebra da proteína do leite. Voltava tudo, não estava engordando. Aí descobre uma lata lá de R$250. E é caro, né? Meu Deus do céu. E aí, assim, como assim, cara, R$250? Aí, tipo assim, tá, e aí? Vai fazer o quê? Teu filho não tá engordando, vai fazer o quê? Tu vai comprar a lata de R$250. Tá, pega todo o papel. O que nós vamos cortar? Vamos cortar isso. Tá aqui a latinha dele. Que dura 15 dias, 10 dias. E assim vai indo, entende? Tipo assim, o custo é o problema, que é real, né? É real, tu vai ter que trabalhar e tu vai ter que comprar as coisas. Agora,
as pessoas conseguem criar filhos de uma maneira miserável. É adequado? Não é. Deforma um monte de coisa, deforma. Que tipo de ser humano, com tudo isso inadequado, vai crescer? Óbvio que não vai ser a coisa mais perfeita, entende? Mas eu não tô pegando um lado miserável, eu tô pegando um lado mais comum, a pessoa, Sim. aquela família que cada um vive com um salário mínimo, o homem e a mulher, sabe? O meu pai, por exemplo, vamos lá, minha mãe era costureira, meu pai é funcionário do Banco do Brasil, o pai não tinha a menor possibilidade de pagar colégio particular para 4 filhos, colégio público, beleza, vida de interior, entende? Chegou a época da adolescência, ir pra boate, dinheiro, não tem. Aí ficava na frente. Sim. Aí tinha a mesada que ganhava no mês lá, apertadinha, guardava pra noite, não guardava mais pra comprar revista, essas coisas, Playboy, placar, que era o que eu fazia, né? Agora era cervejinha e o cachorro quente. Hoje em dia, sábado. O Federico não vai ter esse problema hoje em dia, tá tudo na internet de graça, né? Ele vai ter que buscar por ali, né, na real, né? Então, cara, depois eu passo umas dicas para ele de links no Xvideos, sei lá. Mas então, cara, eu misturei as respostas, na verdade, né, cara? Porque é complicado, né, Pedro? Porque o dinheiro importa, ele é absolutamente importante na criação, não tem como esconder isso, né, cara? É importante, é a realidade. Então, cara, é uma mistura de sentimentos, de mais um monte de coisa, assim. Mas mágico, né? Ainda mais. Nós vamos usar essa palavra várias vezes, eu acho. Para mim, quando a Ana nasceu e eu peguei ela nos braços pela primeira vez, eu me dei conta que era a primeira vez na vida que eu tinha alguma coisa que era para sempre. Ali, para mim, porque eu criei o ser pai quando a Milene me falou que estava grávida, né? Daí eu fui para a internet para pesquisar o que era ser pai, porque eu não tive pai. Minha mãe foi casada, daí a gente foi morar em Paris, e depois então, de que eu nasci até meus 8 anos, eu tinha uma figura paterna, assim, diariamente em casa. Daí depois, cara, era eu e minha mãe. E eu aprendi a ser pai com ela, né? Eu sempre brinco que quem me ensinou a ser pai foi a minha mãe. E eu tive várias quebras, assim, de cultura, e sempre com a minha mãe do lado, e a minha mãe me ensinando. Então, para mim, é muito interessante pegar as figuras paternas que as outras pessoas me trazem, porque eu não tive isso, né? Para mim, a minha figura paterna era minha mãe, e eu tinha também uma figura, digamos, de homem, que era meu avô. Meu avô era um militar, e tu olhava para ele, era o cara mais durão da história. Só que um dia ele estava comigo, ele me buscava na creche e me levava no centro, que eu morava no centro com a minha mãe. E a gente foi do mercado público até do lado da ACM, e eu falando, eu quero pisar nas poças, eu preciso pisar lá em todas as poças de água. Ele, não, mas como assim? Tu vai molhar todo o teu pé. E eu, não, porque eu quero. A gente parou numa lojinha do centro, ele comprou 2 pares de galocha, um para mim e um para ele. E a gente foi do mercado até a ACM, pisando em todas as poças. Então, para mim, essa figura que eu tenho de pai é da minha mãe e do meu avô, sabe? E eu moldei isso na minha cabeça. Olha, eu quero ser esse pai, que é a questão amorosa e carinhosa que uma mãe traz, e com esse lado protetor que o meu avô tinha, mas ao mesmo tempo super carinhoso e com uma empatia. O meu avô sempre foi uma pessoa que tinha muita empatia pelos outros. E voltando ali ao que eu estava falando do ser pai, eu criei o ser pai porque eu não sabia o que era, né? E eu fui para a internet e não tinha nada. Na época que eu criei o ser pai foi 2 semanas antes do Piangers lançar o livro dele. Que coincidência. A gente ficou sabendo que o Piangers ia lançar o livro e a gente, nossa, vamos lançar isso aí de uma vez porque, cara, tá no ar. Se a gente não lançar agora, alguém vai lançar antes da gente. Porque o que a gente queria mesmo era um programa de TV. E eu tenho ainda esse projeto pronto, esperando o momento certo para retomar as negociações, porque a gente teve que parar a negociação com o GNT, que o negócio começou a patinar, e eu pensava, cara, em algum momento alguém vai lançar e eu vou perder a parada. Daí a gente lançou os quadros que seriam do programa, a gente colocou no Ser Pai TV no YouTube. Então a gente ensina a trocar fralda, dar banho,
fazer a primeira papinha, tem umas conversas de pais e tem uma playlist chamada Histórias de Pai, que eu fui conversar com amigos que já eram pais para saber o que era isso aí, né? E a gente passa uma tarde com eles, passa 2, 3 horas com eles, fazendo tudo que um pai tem que fazer, ou seja, tudo que uma mãe também tem que fazer, que é estar presente, né? E viver aquele momento. E, cara, foi uma das coisas mais transformadoras para mim, poder conversar com outros homens sobre paternidade, porque a gente não fala, né? Agora até tem um movimento de homens que falam mais sobre paternidade, mas há poucos anos atrás, cara, se reunia 2, 3 homens, eles não iam falar de filho, né? Iam falar de 1000 outras coisas, menos disso. Então, tu vê que tem essa mudança também nas tuas relações. Tu vê que os homens que estão próximos de ti estão mais ligados nas questões paternas ou não? Eu acho que tem de tudo, cara, na verdade. Não vale o Piangers. Não vale o Piangers, né? É uma coisa estranha, porque o Piangers... bom, eu conheço eu fiquei trabalhando com o Piangers 10 anos, né? Eu conheci ele em 2003, só que ele morava em Floripa, e aí em 2006 ele se mudou para Porto Alegre. Aí a gente se aproximou, assim, de sair, beber. Aí eu conheci a filha dele, a mulher dele, a Ana. E por ser do mesmo programa, que cresceu junto, né? Porque o Piangers e eu já estávamos na rádio quando o Fetter foi para lá com o Maurício Amaral, com o KG, para fazer o Pretinho. E a priori nós não entramos. A gente já estava. Eu tô na rádio desde 2003, 2002, na real, final de 2002. Na Atlântida, né? No caso. Sim. Então, eu sempre gostei de criança, entende? Eu queria ser pai. Tanto é que eu vou te ler agora o que o Piangers escreveu na dedicatória do Papai é Pop quando ele lançou, de capa dura. Espera aí. Tá. Espera aí. Tô aqui. Achei. Ó, capa dura. Primeira edição. Tá aqui. Obrigado pelo apoio de sempre, mano. Acho que não te agradeci o suficiente ainda. Tu é o melhor pai sem filhos que eu conheço. Marcos Piangers. Que demais. Tá aqui. Que demais. Porque eu vi, cara, ele já tinha a Anitta, né, quando ele veio. Sim. E aí, a Lola não, a Aurora eu vi nascer em Porto Alegre. E pela proximidade óbvia, né, cara, a mesma coisa como hoje há uma distância entre eu e ele, né, cara? Ele se mudou para Curitiba, a vida dele mudou completamente. Então, o emprego é um grande realizador de amigos, né? Sim. Eu via ele todos os dias, participava com ele dos programas, todos os dias tinha projetos juntos. Aí tinha a balada do Pretinho, depois teve o teatro do Pretinho, sabe? Então, tipo assim, a gente sempre passava muito tempo junto. Então, isso obviamente dá atritos e dá amizade, né? Ainda mais que tem uma congruência de coisas. Eu lembro que uma vez o Piangers contou uma coisa de maneira meio piada, que teve um Natal na casa dele que todo mundo ganhou presente, ele deu presente, ele comprou presente, e aí eles iam se entregando, e os pacotes começaram a diminuir e não vinha nada pro Piangers, sabe? Aí daqui a pouco veio um cinto. Ele ganhou um cinto, e ele contou essa história no ar, e eu lembro que ele contou essa história na 1 da tarde, a gente dava risada, e ele junto, e aí de tarde eu fui na Saraiva e comprei umas coisas pra ele. Comprei uns livros, comprei uma caixa do Woody Allen, de DVD do Woody Allen, dei pra ele, e aí tá, claro, eu entreguei no programa, porque era uma piada que tinha acontecido no programa da 1, então entreguei no programa da 6, e aí ele, anos depois, devolveu a caixa. Cara, vi tudo. Vou organizar na ordem que eu mais gostei. Eu sei que tu já viu vários Woody Allen, mas tá aqui, se tu quiser realizar a minha ordem, ver de novo, que sempre é bom. Então tinha isso, né? E aí, cara, o Piangers, ele para mim, ele fez o maior movimento. Eu não posso falar o maior movimento, mas ele fez um importante movimento feminista no Brasil.
Uhum. Porque o livro ele lança o livro sem saber o que vai acontecer. Ele imaginava que ia ter uma edição de capa dura, uma edição de capa mole e acabou. Entende? Os ouvintes do Pretinho iam comprar. Sim. Aí o livro estoura, vira um best-seller, vendeu até hoje 400, 300 mil cópias, né? Mas explodiu muito rapidamente. E aí aquilo começa a explodir, né? Todo mundo meio abobado no que está acontecendo. Ele é abobado também no que estava acontecendo no Brasil inteiro. Aí, sei lá, vai pro programa da Fátima Bernardes, tanto que ela depois convida ele para ser um repórter, né? Sim, eu lembro. Então vira uma insanidade, assim. Mas, cara, o Pianges se descobre ali. Porque o livro ele estava praticamente pronto, era um texto que ele escrevia pro Caderno Vida. Uhum. E aí, voltando, por que é? Porque, como a gente estava muito próximo diariamente do estouro do livro, chegavam para ele e-mails, DMs, coisas no Facebook, dos pais falando assim, cara, eu li o teu livro, eu chorei e eu voltei a procurar a minha ex-esposa, a minha ex-namorada, que eu quero criar junto. Que demais. Isso é o mais importante, né, do movimento. Isso aconteceu muito. Sabe, se o Pianges guardou tudo isso aí, cara, eu tenho certeza que são, cara, eu não vou estar errado, são milhares de depoimentos de homens, pais, que estavam cagando pra paternidade e que por causa do Pianges mudou. Que demais. Mudaram. Sim. Voltaram. Cara, pode ser uma mínima ajuda. Ah, agora eu quero ver uma vez por semana. Aí tu começa a ver uma vez por semana, é legal, né? Aí tu quer duas. Aí tu quer três, aí tu vai discutir com a mulher que vai ficar mais, a ex-mulher no caso, né? Sim. Porque os núcleos fechados são núcleos fechados, né, cara? Uma família fechada, as crianças estão correndo, eu tô falando contigo, tá ali, um correndo pra lá e pra cá, então aqui tá resolvido essa coisa de núcleo familiar. Sim. Só que é uma chaga brasileira. Uma vez a gente entrevistou o Drauzio Varela, a falta de pai é uma chaga, não só brasileira, mundial. É. E não é porque o pai é um super-homem, porque o pai ajuda em tudo. Não. O pai é mais um braço na ajuda para a mulher, ou seja, dá mais tempo para a mulher trabalhar. O pai estando ali é mais um braço econômico, dando mais liberdade, então para a mulher também fazer mais coisas. Então o homem tá ali, faz com que a mulher cresça e tenha mais tempo para ela. Para ela se desenvolver, para ela estudar. Por isso que o núcleo familiar é uma coisa muito bem formada para criar filho, porque é uma divisão de tarefas. É. Porque, cara, vamos lá, o dia a dia tem muita coisa chata, cara. Sabe? Agora tem um pequenininho, destruir frutinha, dar devagarinho, sabe? Não é a coisa mais legal de ter um filho. Não. A coisa mais legal são outras coisas. Não tô falando que isso é ruim. Óbvio que eu tenho certeza que um monte de gente daria a alma para ter isso de novo. Eu não tô diminuindo o ato. Eu tô dizendo que tem burocracias que, se a mãe é solteira, é tudo dela. É. Como é que uma mãe solteira vai trabalhar? Vai se desenvolver? E consegue acontecer isso. E a mãe do Pianges era isso aí. Uhum. O Pianges nunca soube quem era o pai. E ele conta isso no livro. A mãe dele teve um câncer, achou que ia morrer e contou finalmente para ele quem era o pai. E o pai não era um viajante que teve em Floripa lá, conheceu a mãe dele e o Pianges nasceu. O pai era um cara que a mãe dele conhecia e que não quis o Pianges. Tem até uma história na praia, que ele conta que um dia ele estava lá e a mãe dele perdeu ele na praia e achou ele e ele tinha encostado em dois caras e um dos caras é o pai. Caralho. Aí a mãe dele olhou pro cara, o cara olhou pro Pianges, pequenininho, e tipo assim, caralho, é meu filho, né? Uhum. E ficou em silêncio, e aí disse que a mãe do Pianges falou assim, ó, nunca mais procure esse cara. Cara, eu nem sei se eu tô contando uma coisa muito íntima dele, cara. Eu acho que tá isso no primeiro livro dele, no primeiro texto dele. Qualquer coisa eu corto. Eu tenho quase certeza que tá no primeiro. Mas sabe que eu conheci meu pai biológico com 18 anos também. Eu fui atrás dele, minha mãe sempre me disse quem ele era, sempre soube que existia. Mas eu nunca tinha visto ele. Daí, com 18 anos, eu fui num advogado e falei, eu quero conhecer meu pai. E conheci. Mas é uma relação diferente. Tu conhecer um pai com 18 anos. Eu não tenho aquela figura paterna com ele. Ele é mais como um amigo que eu sei que eu posso contar sempre. Naquelas também. Mas é uma coisa diferente. Essa coisa família, ela não é uma invenção da sociedade. Ela é uma invenção da natureza. Uhum. A quebra e o fortalecimento da figura... A figura materna já é uma coisa muito poderosa, né? Mas a figura mulher é porque mulher, cara, dificilmente larga o filho pro pai.
Dificilmente né? tem uma história de uma... Tá, eu tô falando, o mundo miserável é um mundo miserável, sabe? Da mãe que largou o filhote numa caixinha e largou na frente dos bombeiros, botou no lixo. Isso é um outro mundo. Não, Eu não tô daí pegando isso como são os uma regra. extremos, né? Exatamente, exatamente. Agora, sim, as histórias são muito mais de pai que não assumiu, foi lá, transou com a menina, aí engravidou, não vou assumir essa bronca aí. Dinheiro pra mim. Aí tem 17 anos de idade, 18, tem a mínima noção de mundo, da clareza do que tá acontecendo. Aí tá ali, um pequenininho, uma pequenininha nascendo no mundo, sem aquela figura próxima, com todos esses problemas que sempre linkam tudo, né, que vai do problema social ao problema econômico, né, e principalmente, né, cara, o amor, né, de não ter aquilo em casa. E aí, cara, essa galera, eu sei que não é tão, eu sei que é uma filha da putagem, mas eu sei que não é tão simples assim. Uhum. Cada dor é uma dor. Eu não vou me meter na dor das pessoas. Mas tem muito filho da puta na história. Tem. Entende? Porque se tu não vai sumir, cara, a mulher vai. Aí a mulher vai ter que parar de trabalhar. Vai ter que alimentar mais alguém. É por isso que no Brasil, por incrível que possa parecer, pensão fode com o homem. É bem incrível que nesse país caótico, de impunidade, blá blá blá, não interessa quem tu é. Não tá pagando pensão, meu filhinho, tu vai se fuder. E é uma coisa meio estranha que isso funciona no Brasil, né? E se tu for parar pra pensar, se a paternidade tá fácil pra ti, tá pesado pra alguém, né? E provavelmente é pra mãe. E é ela que tá assumindo a bronca. Que acumula duas coisas, né, cara? Cara, daqui a pouco vão nos cortar aqui, eu acho. Já foi 40 minutos, já? Já. E a gente tinha combinado até 6, então eu quero te fazer a seguinte pergunta. Muito simples. O que é ser pai? Ser pai é um processo... é um processo de aprendizado, de doação e mágico ao mesmo tempo. Tirando a palavra magia, que aparentemente só mostra uma coisa boa nela, né? A doação e o aprendizado, eles são maravilhosos e duros ao mesmo tempo. Só que quando essa trinca fecha, hoje a razão de eu estar aqui. Uhum. É a razão. Eu tinha uma vida antes que eu aproveitei de outras maneiras. Eu tinha lá o que me tornava complexo, o que me tornava um ser evoluído, né? Obviamente que bota aí um monte de cagada, bota aí todo o processo carnal, né? De busca por prazer e blá blá blá. E não tô falando só de sexo, tô falando de tudo. Hedonista, né? A vida era minha, eu decidia tudo. Agora já era. Agora eu sou responsável. Eu tenho 2 pessoas aí que eu tenho a ajuda da minha menina para fazer eles serem bem criados, entende? Eu me responsabilizo por eles, né? Eu quero que eles façam poucas cagadas, que eu não cometa os erros que eu cometi. Eu sei que isso é utópico e que faz parte do aprendizado, né, também, né? Uhum. Mas é isso, cara. É difícil dar essa resposta ser curtinha, né? Ela tem uma complexidade porque é complexo ser pai. Mas, mais do que qualquer outra coisa, ser presente é absurdamente importante. Absurdamente importante. Eu luto por isso. Por isso que a pandemia para mim tá diferente, né? Eu tô em casa, eu tô presente. Óbvio que de vez em quando ele reclama, já vai trabalhar, papai, o mais velho, né, que fala. Sim. Eu falo assim, mas trabalhar não é ruim, meu filho. O papai gosta de trabalhar. Tu tem que gostar de trabalhar também quando tu crescer. Aí ele fica me olhando, assim. Uma resposta muito complexa para entender, né? Sim. Mas não é ruim vir trabalhar. Sabe? Não transforma esse verbo numa coisa errada. Porque senão eles vão levar isso pro futuro também, né? Exatamente. Então relaxa, daqui a pouquinho sai de lá. E para mim parece que paternidade é juntar todos os clichês possíveis e botar tudo no mesmo saco, e mesmo assim... Isso também é um aprendizado, né? Todos os clichês que me falaram antes, os pais de outras viagens, todos se confirmaram de maneira maravilhosa. Maravilhosa. Pô, Potter, muito obrigado, cara, pela conversa. É isso. Eu agradeço. Esse é um assunto maravilhoso. Eu adoro falar sobre isso e tô cada vez mais buscando pessoas
né, que a gente tem os blogs de pais e normalmente a gente sempre fica se conversando entre si, né? Chamam o cara do blog tal para falar, o blog X, e agora estou tentando abrir isso aí e buscando pessoas que não possuem blogs de paternidade, que não é, digamos, entre aspas, o tema principal do seu trabalho, né? Porque eu quero mostrar que não importa a tua área de atuação, se tu é pai, a gente vai ter alguma coisa que vai estar nos ligando e nos conectando. E, cara, muito obrigado. Então, Eu agradeço pelo carinho e baita espaço. Valeu mesmo. exemplo para outros homens aí, que a gente consiga incentivar cada vez mais homens a serem bons pais. Obrigado Muito pelo convite, obrigado, repito. Valeu. Valeu, até mais.